Olá, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa aula Ler e Escrever. O primeiro ponto muito importante que você deve compreender é a questão da preguiça. Veja que a preguiça assola muitas pessoas. Você fica com preguiça de escrever, você tem preguiça de ler. Então a primeira coisa que você tem que deixar é de ter preguiça. Você tem que ter primeiro passo, tem que dar o primeiro passo. Você tem que estar disposto realmente para ler, para ter uma boa leitura e também para fazer um texto. Para aqueles que nunca tiveram contato ou para quem tem pouco contato, então não existe outra estratégia, não existe outro macete. Você tem que ler e você tem que escrever, tem que treinar, certo? Vamos ver algumas cenas para você compreender melhor isso. 180 páginas para ler ainda. Não. O pessoal acha que não tem o que fazer, não. Tô morrendo de preguiça. Estudei o dia todo. Vou procurar um resumo na internet, tá? Bem melhor. Faça uma redação mínimo de 30 linhas. 30 linhas é muita coisa. Professor, 30 linhas é demais. Ah tá, eu vou usar a letra grande, já sei. Percebeu? Então é muito comum, você pode estar se identificando com as cenas que você viu. Então vamos ver agora também alguns quadrinhos. Veja só esse quadrinho. Ele nos diz: comprei este livro ontem. E gostou? Bom projeto editorial, bom papel, capa cheia de cores. E o conteúdo? Aí eu já tenho algumas queixas. Qual é o problema? Letras demais. Então percebeu? Veja que a preguiça ela está presente em muitas pessoas. Muitas pessoas têm preguiça de ler. Você, possa ser que você também tenha preguiça de ler. Veja só isso, veja esse exemplo, veja essa imagem. Olha só. Leia essa imagem aí, leia você, eu não vou ler, você vai ler, leia. E aí, você não leu o número todo, né? Pois é, isso é para demonstrar que realmente temos essa preguiça de ler, temos essa tendência a não ler, né? Então nós temos que nos dispor para ler, temos que ter uma boa leitura para a gente compreender novos mundos, novas teorias, novos conceitos, aprender sobre novas coisas. Então a leitura é importante para tudo. Para você também escrever bem, você precisa ler. A preguiça não pode ser uma companheira da leitura. Veja só essa frase. Aviso, a leitura prejudica seriamente a ignorância. Percebeu? Então a leitura é muito bom para muitas coisas. Vamos ver agora 10 dicas, 10 benefícios dos livros em sua vida. O primeiro é: a leitura estimula a memória, expandindo a capacidade de nossa mente. A leitura é combustível inesgotável para a imaginação. A leitura nos dá as palavras, instrumentos para expressar nossos sentimentos. A leitura nos aproxima da compreensão de mundo e do autoconhecimento. Ao ler, nos deparamos com aquilo que pensamos, com nossas crenças. É possível experimentar com a leitura sem de fato experimentar fisicamente. O ato de ler naturalmente leva a escrever e amplia nossa capacidade para escutar. A leitura constrói sonhos e nos empurra à realização dos mesmos. A leitura desconhece a solidão e nos permite estar sempre acompanhados. Ler eleva a autoestima. Então, para você que não tem o costume de ler, a leitura tem todos esses benefícios e eu, como experiência própria, posso dizer para você que ler é muito bom. Comece a ler coisas que você gosta, comece a ler literaturas que você se identifica, não sei, algum gênero policial, alguma novela, algum conto, alguma crônica, uma poesia, uma piada, pode ser qualquer coisa, uma revista, um jornal, mas leia qualquer coisa que vai com certeza acrescentar boas informações para você e todos esses benefícios que você já viu. Outra coisa que você tem que prestar atenção ao escrever um texto é utilizar palavras de pleno domínio. Não adianta você querer escrever bonito. Então veja esse exemplo. Prosopopeia flácida para acalentar bovinos. A tradução é conversa mole para boi dormir, entendeu?
querer falar difícil, mas não precisa você falar difícil. Veja outro exemplo. Deglutir um batráquio. A tradução seria engolir um sapo. Então perceba que você não precisa falar difícil, escrever difícil. Basta você ser eficiente na sua escrita. Veja outro exemplo. Se quer considerar a utilização de um longo pedaço de madeira, a tradução nem a pau. Então perceba que você não precisa utilizar palavras rebuscadas, palavras difíceis, palavras que nem você mesmo possa entender. Então você tem que ser eficiente na comunicação, certo? Você tem que ser eficiente. A outra dica que eu dou para vocês é ordenar as ideias. É aquela questão que no texto tem que ter uma introdução, tem que ter um desenvolvimento, tem que ter uma conclusão, né? Tem que ter um começo, um meio e um fim. Então é importante você ordenar bem as ideias, não repetir ideias, não repetir conceitos, não repetir, certo? Então você tem que ordenar bem as ideias. A outra dica é escrever com clareza. O avaliador não adivinhará a sua intenção a escrever. Então você escreve lá um texto que você pensou, mas você não escreveu. Como é que o avaliador vai adivinhar isso? Então você tem que escrever, né, claramente, objetivamente. Você tem que escrever sem ambiguidade. Quer ver? Veja esse exemplo aí de ambiguidade. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte, derrubou aquela musiquinha, né? Professora, com licença, preciso fazer uma pergunta. Quem a chuva forte derrubou? A Dona Aranha ou a parede? Viu esse exemplo? Você nunca prestou atenção nisso, né? Que nessa música tinha uma ambiguidade, mas a chuva forte veio e derrubou quem? A Dona Aranha ou a parede? Então, no seu texto, você não pode escrever com ambiguidades, certo? Com dúvidas. Você tem que ser direto, você tem que ser claro, porque, como eu disse, como a dica diz, o avaliador, né, o professor, ele não adivinhará o que é que você está falando, certo? Então, essas são algumas dicas para você utilizar na sua redação, para você utilizar nas suas respostas dissertativas, nas suas respostas subjetivas, né, na sua prova, enfim, em qualquer situação. Então utilize essas dicas, treine, lembre-se sempre que leitura é a base de tudo, ok? Então até a próxima e bons estudos!